Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como é que a gente constrói um banco de registradores. Lembrando que se eu tenho 5 bits para acessar, para endereçar meus registradores, eu posso ter até 32 registradores. Eu preciso ter 32 registradores. Eu vou fazer um exemplo pequeno, que seria caso a gente tivesse apenas 2 bits para endereçar o banco de registradores. Nesse caso eu teria 4 registradores apenas. E eu vou manter aquela ideia de que o registrador, o primeiro, o 0, x0, r0, o que quer que seja, ele vai ser sempre a constante zero, então a gente nunca escreve nele. Então como é que a gente faz isso no Logsim? Primeiro passo é a gente criar um novo circuito aqui, que eu vou chamar de BREG. Então BREG é o nosso circuito e a gente vai começar a construir esse banco de registradores aqui. E a primeira coisa que a gente vai adicionar é um registrador. Então a gente precisa ter, como são 4 registradores, a gente poderia ter 4 registradores aqui de 32 bits cada um. Só que como a gente tem apenas 1 é sempre o 0, a gente vai fazer diferente. A gente vai colocar apenas 3 registradores. Eu vou chamar esse aqui de R1. Opa. R1. Esse aqui de R2. E esse aqui vai ser o nosso R3. E o R0 é sempre 0. Né? Então, como é que a gente constrói um banco de registradores com estes registradores aqui? Primeiro passo é colocar a entrada. Né? Então, a gente vai ter aqui em fios, aqui está em inglês, se você tiver em português, vai ser super parecido. A gente vai ter os pinos, que são as entradas. Então, aqui, para endereçar 4 registradores, a gente precisa de 2 bits. Esse aqui a gente pode chamar o label desse aqui para RS1. Então, fonte 1. A gente vai ter outro pino de entrada, que vai ser o RS2. Então, eu posso escolher 2 registradores para acessar os endereços dele, para saber o que tem lá, que também é 2 bits aqui. E eu vou ter um outro pino de entrada, que é o nosso RD. É o cara que vai ser escrito. Então, opa, eu vou colocar o nome dele de RD. Ele também tem 2 bits, que eu posso acessar qualquer um dos 4 registradores. E eu vou ter uma outra entrada aqui também, que é o clock. Então, o clock também vai estar aqui como entrada. A gente vai... Os registradores precisam dele. E como saída, eu tenho a saída do meu banco de registradores, eu tenho o dado que eu estou acessando. Então, eu tenho como saída o do RS1, que eu vou chamar de A, só de A mesmo, que ele tem 32 bits de saída, que é o valor que a gente pode armazenar em um dos registradores. Eu vou falar que é saída. Então, eu tenho essa saída aqui, copiar e colar aqui, e eu tenho a outra saída que eu vou chamar de B. Eu tenho mais uma entrada, na verdade, que é o dado de fato que vai ser salvo quando estou na escrita, se ele vai ser salvo ou não. Então ele vai ser chamado de desão. Aí ele tem 32 bits, que é um valor que eu vou armazenar, deixar ele aqui em cima por enquanto, que eu vou armazenar em um desses registradores quando for escrita. E a nossa última entrada é um sinal de controle, que é um bit só, que é se escreve ou não. Vou chamar de W apenas. Então se o W for 1, o clock bater, o que está em RD apontando, se RD aponta, por exemplo, para o 3, o dado que está aqui entrando na porta tem que ser escrito no 3. Certo? Então, isso aqui tem todas as nossas entradas e saídas. Agora, como é que a gente liga tudo isso? Como é que a gente faz? A gente tem 2 saídas, e essas 2 saídas, esse primeiro RS1 aqui, eu vou até colocar... Opa! Então, eu vou colocar aqui perto, ele vai controlar o que sai em A. Se sai o 0, o R1, o R2 ou o R3. Eu vou colocar o registrador 0 também, que eu esqueci. A gente pode colocar ele aqui como uma constante. Então, o registrador 0, ele é sempre uma constante. Eu posso falar aqui que é uma constante de 32 bits e que o valor dele é 0. Então, isso aqui são 32 zeros. Esse aqui é o nosso R0. Eu não preciso de um registrador para salvar sempre o 0. Né? Eu posso economizar. Eu poderia ter um registrador desse aqui que é sempre setado em 0, onde eu vou gastar recurso à toa. Então, para ligar essas saídas, eu vou precisar então de um multiplexador. Eu tenho 4 possibilidades, o RS1 vai me dizer qual dessas 4 possibilidades eu ligo em A, na saída A. Então, eu vou lá em Plexers e vou pegar um multiplexador. Esse multiplexador vai ter 2 bits de seleção e ele vai ter 32 bits de dados, que é o tamanho do bit que entra em cada uma das suas entradas e que sai. Então, o que sai dele é o que vai para A. Deixar ligado ali em A. Agora, as 4 possibilidades ou são o 0,
registrador 0, o registrador 1, o registrador 2 ou o registrador 3. E o bit de seleção é controlado pelo RS1. Então ele controla qual desses caras vai para a saída. Se aqui é 0, 0, ele vai colocar o 0 e colocar na saída. E eu vou fazer a mesma coisa para o outro cara aqui, a saída B. Então a saída B ela vai ser controlada pelo RS2. E ela vai pegar também o 0. Então eu posso puxar o 0 para cá. Posso puxar o 1 para cá. O 2 para lá. E o 3 para cá. Então esse aqui controla a saída. A saída é a parte mais fácil, né? RS1 me diz o que está em cada um desses caras, né? A saída A, que é a saída do RS1, vai deixar passar ou 0, ou 1, ou 2, ou 3. O que está no registrador 0, registrador 1, registrador 2, registrador 3. E o 0 é constante, é sempre a constante 0, fixa em hardware. Então fixa em hardware quer dizer que está tudo aqui no terra. Vai ser sempre a referência do circuito, que é o valor 0. Isso aqui obviamente não ficou bonito. Para melhorar isso, a gente pode criar túneis. Então túneis fica mais fácil gerenciar a vida. Então a gente tira todos esses fios aqui. E a gente vem para túnel. Então túnel eu vou colocar aqui. Esse primeiro túnel eu vou chamar de, que é 32 bits. Ou, vou chamar de valor do registrador 0, VR0. Eu vou criar outro túnel, que eu vou chamar de, que é 32 bits. 32 bits, e eu vou chamar de valor do registrador 1. Eu crio outro túnel, ligo em R2, digo que é 32 bits, falo que é o valor do registrador 2. E assim vai. E por fim, esse túnel, 32 bits, valor do registrador 3. Então vou copiar esse túnel aqui, vou rotacioná-lo e vou ligar ele finalmente na entrada 0. Copio ele e coloco aqui também. Então a mesma coisa que eu tinha feito antes, eu estou agora fazendo por meio de túnel. Então eu divido esse cara aqui, faço a mesma coisa para um, ligo ele, o que ele está mudando? Ligo ele no 1, copio ele, puxo aqui para baixo, ligo ele no 1. Mesma coisa para o 2. Então, os túneis, todos que têm o mesmo nome, eles estão conectados em si. É como se os fios estivessem conectados em si. Faltou o 2 ali, né? Então, 3 aqui. 3 aqui embaixo também. Aqui está estranho a bolinha. Parece que está tudo certo. E o 2 ali em cima também. Parece que tem um fio ligado no outro ali. No 2. E aqui é o mesmo problema. Muito bem, então com isso a gente terminou a parte de saída. Agora, como é que a gente faz a parte da entrada? A entrada, que é o RD, ele vai ter que escrever em um desses registradores
conforme o caso, né? Se o W for 1 e o clock bater, eu tenho que controlar o que vai ser escrito. Tem várias formas de fazer isso. Vou fazer a forma, talvez a mais tradicional, não é a mais rápida, mais fácil de fazer, que é colocando o clock em todo mundo. Então, vou ligar o clock em todo mundo. Então, todos vão observar o mesmo clock. Só que eu vou usar multiplexadores para saber o que vai escrever em cada um. Então, aqui, o multiplexador vai ter apenas um bit de seleção e 32 bits de dado. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar na porta 0 o próprio R1. Então, se for 0, ele vai escrever o mesmo valor que ele tinha antes. Ele vai manter o seu valor. Eu vou fazer essa mesma coisa com todos os registradores. Então, se todos os bits de seleção for sempre 0, ele vai sempre manter o seu valor. A cada batida do clock, ele não vai mudar. Ele vai gravar de novo o que ele já tinha antes. Ou seja, ele vai manter e preservar o seu estado. E eu vou ligar o D em todas as entradas 1 do multiplexador. Ou seja, se o bit de seleção for 1, ele vai gravar um novo dado. Então, um deles tem que ter o bit 1 na hora da escrita. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Esse sinal de escrita, ele é um bit só. 0 para não escreve, 1 para escreve. A gente pode usar ele nessa ideia do multiplexador aqui. Se ele for 1, eu tenho que passar esse bit W aqui para um desses multiplexadores para que o registrador correto pelo RD receba, em vez de ser a entrada 0, o valor antigo do R2, o valor novo que é o valor para ser sobrescrito, né, no registrador que eu estou escrevendo. E para fazer isso, a gente pode usar um demultiplexador, o contrário do multiplexador. A gente vai fazer para ele 2 bits de seleção e a gente vai ligar na entrada dele aqui o W e no bit de seleção o RD. Dessa forma, o W ele só vai passar para um desses 4 carinhas aqui, dos outputs dele, do 0 ao 3. O resto vai ser 0. Então, o RD, quando eu colocar RD, por exemplo, 1, quer dizer que eu pego a porta o output 3. E esse output 3 vai passar o W. Se o W for 1, o W vem para cá. Então, aqui, eu ligo o W1 aqui. O output 2 ali. E o output 1 aqui. E o output 0, como o registrador 0 é sempre constante 0, não precisa mudar. Dessa forma, a gente pode começar a testar o nosso banco de registradores. Então, a gente tem como entradas aqui ó, o 00, o RS1 que está 00, o RS2 está 00. Então, vamos colocar o RS1 como o 2, o RS2 como o 1. Todo mundo tem 0. Certo? Se eu bater o clock, está todo mundo sempre em 0, mantendo o seu valor 0, a saída é 0. Agora, o que acontece se eu coloco aqui 1 na escrita? Eu estou falando para escrever no registrador 0. O clock pode bater várias vezes que ele não vai acontecer nada, porque o registrador 0 é sempre 0. Agora, o que acontece se eu coloco aqui para escrever no registrador 1, que é o cara que está saindo aqui embaixo? Quando eu bater o clock, o W também está 0. Né? Então, tem que falar escreve. Então, o registrador 1, ele vai passar o W. Se eu coloco aqui o registrador 3, ele vai passar o W só aqui embaixo, o resto é 0. Se eu coloco o registrador 2, só aqui. Então, se eu deixo o registrador 1, ele vai falar para esse cara aqui pegar o novo valor. Então, se a escrita, eu estou falando para escrever no registrador 1, tem o valor 1 aqui, ele vai colocar 1 no registrador 0. Então, quando o clock bater, ele coloca 1. Se eu desligo a escrita, agora o registrador tem o valor 1, que é o que está saindo aqui, 1. Então, a cada batida do clock não está escrevendo nada, não vai mudar nada, a gente pode mudar aqui o valor da entrada, ele não vai sobrescrever nada. E se a gente coloca 0 e manter escrever, aqui não está indo para nada, o registrador 0 nunca muda, ele não vai alterar o estado do meu banco de registradores. Então, com isso, a gente consegue construir um registrador, um banco de registradores que funciona. Então, por aqui a saída 3 agora, opa, tem o valor 0, eu vou mandar escrever no 3 esse valor que está aqui. Então, quando eu bater o clock, veio o valor para cá, 2025. E se eu desligo a escrita, agora é o que está sendo lá. Se eu coloco os dois para exibir o valor do registrador 3, o mesmo valor saindo nos dois. E o clock batendo, não acontecendo nada demais, porque não estou escrevendo nada. É só a saída
ali funcionando. E a saída 0 também é sempre 0, né? Não muda nada. Muito bem, então agora a questão é como é que a gente usa esse cara no programa principal, no circuito principal. A gente vai mudar esse clock aqui para uma entrada. A gente vai pôr ele como uma entrada de 1 bit apenas, que eu vou chamar ela de CLK, clock. Então, agora no main, a gente simplesmente pega nosso banco de registrador. A gente tem todas as entradas aqui, o D de 32 bits, o W, RS1, RD, clock, RS2. A gente pode editar a aparência disso aqui depois, mudar a ordem das entradas e tudo mais, mas isso é o de menos agora. Então a gente vai testar. Para testar, a gente vai colocar aqui a nossa entrada, que precisa ser de 32 bits. A gente vai colocar também nosso W ali, se escreve, se não escreve. O RS1, qual registrador que é para sair na porta A, são 2 bits. A gente faz a mesma coisa para o RD e a mesma coisa para o RS2. E a gente coloca aqui o clock principal. Onde está o clock? Clock. E para saída a gente vai pôr só uma probe mesmo, que vai me dizer qual número está ali, no A e no B. Agora a gente pode testar. Então a gente pode pôr o nosso clock para bater, mudar qual registrador que está saindo ali. Que é o registrador 2, registrador 1. O RD então vai ser o 1. Então, se eu alterar aqui, para escrever número 3, ele não vai acontecer nada, o registrador 1 que está sendo aqui embaixo continua com 0. Se eu mandar escrever, assim que o clock bate, ele escreve o novo valor. Então, se eu tiro a escrita e ponho outro valor aqui, o registrador continua lá inalterado. Se eu mando escrever agora no registrador 3 e escrevo, não precisava ser 2 vezes, agora a gente, quer dizer, tem que habilitar a escrita. Agora sim, eu escrevo. E se eu mandar exibir esse registrador agora, desabilitar a escrita, mando exibir o 3, vai ter o valor que eu escrevi lá. Então, mesmo que eu mude isso aqui, o valor do registrador 3 está lá. E se eu mando escrever no 0, qualquer coisa, eu posso tentar escrever à vontade, que quando eu exibir o registrador 0, ele vai ser sempre a constante 0. Então, dessa forma, a gente consegue construir os nossos subcircuitos, nesse caso aqui, um banco de registradores que funciona perfeitamente. Antes de terminar, uma coisa que a gente pode colocar aqui é para ele aparecer no state. Como é que faz isso mesmo? Show attributes, não. Aqui, show in register depth, a gente coloca sim, né? O R1. Opa. Tá em sim. Aqui a gente coloca sim. E aqui a gente coloca sim. Então os três tá aqui em state, R1, R2, R3. Então lá no main tem os valores deles. Né? O 0 sempre é 0. Então se eu tentar escrever agora no R2, colocar aqui 2, e eu não estou exibindo ele, na verdade eu estou exibindo, eu quero escrever esse número aqui nele, mandar escrita, né? Então o registrador 2 aqui ainda está como 0, eu mandei escrever o 5 nele. Então se eu bater o clock, eu mandei escrever nele, né? Está escrito, mas aqui não mudou. Por quê? Ah, não, mandei escrever no 1. Muito bem, vamos escrever de fato no registrador 2, que tem 0. Né? Então vamos escrever agora outro número. Então se a gente mandar bater o clock agora, mesmo que ele não esteja aparecendo aqui, ele vai aparecer aqui o número 7, que é o valor que foi escrito nele. Né? Então a gente pode criar nossos bancos de registradores, todos os registradores que a gente precisa, e mandar mostrar aqui no estado qual que é o valor deles, assim é mais fácil a gente testar nossos programas, testar se está tudo funcionando, sabendo o que realmente está mudando dos bancos de registrador, sem ter que abrir lá, olhar exatamente qual que é o valor de cada um.
Muito bem, então por hoje, por esse vídeo, é somente isso. O banco de registradores está pronto.